Salve, meus irmãos motocinistas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, onde abordamos alguns aspectos da violência. Algumas teorias sobre a natureza do crime e qual deve ser o enfoque abordado para determinarmos a punição. O ponto central dessa série é uma teoria adotada por um grupo político disposto a combater a violência e a criminalidade, e algumas ações encabeçadas por eles nesse sentido. Nesse vídeo vamos analisar a teoria de Gunther Jacobs, o direito penal do inimigo e a construção estética utilizada pelo crime para garantir o seu lugar no imaginário dos jovens através da mitologia do criminoso vencedor em face ao Estado opressor. Vamos analisar a chamada Lei Anti-Oruam e o grupo político por trás dessa iniciativa. A evolução do pensamento jurídico acerca da punição, fundamentada na necessidade de preservação da consciência coletiva de Durkheim e na justiça retributiva de Kant e Hegel, encontra sua expressão contemporânea mais contundente na teoria do direito penal do inimigo, formulada pelo jurista alemão Gunther Jacobs. Essa doutrina propõe uma distinção fundamental entre o direito penal do cidadão, aplicado àqueles que, apesar do deslize, mantém a fidelidade básica ao ordenamento jurídico, e o direito penal do inimigo, direcionado a indivíduos que por suas ações e reiteração criminosa, demonstram um afastamento permanente e consciente das normas que sustentam a convivência social. No direito penal do inimigo, a punição deixa de ser apenas uma reação ao fato passado para se tornar uma antecipação de proteção ao futuro, tratando o infrator não como um cidadão em processo de correção, mas como uma fonte de perigo que deve ser neutralizada de forma eficaz e imediata. Essa perspectiva alinha-se perfeitamente ao entendimento de que a sociedade moderna deve priorizar o direito da vítima e a segurança do corpo social sobre os privilégios processuais daqueles que rompeu o contrato social. Jacobs argumenta que o criminoso que se comporta como um inimigo perde a expectativa de ser tratado como pessoa no sentido jurídico pleno, uma vez que ele próprio negou a condição de pessoa ao desrespeitar os direitos alheios e a autoridade do Estado. Assim, a violência repressiva do Estado não é um excesso, mas uma necessidade de autodefesa da sociedade. A punição rigorosa e célere torna-se o único meio capaz de restabelecer a estabilidade normativa e garantir que o cidadão cumpridor das leis não seja penalizado pela sua própria honestidade diante da audácia do criminoso. Ao contrário das visões puramente humanistas, que buscam a ressocialização imediata, o direito penal do inimigo sustenta que o papel primordial da pena é a reafirmação do vigor da norma. A satisfação da vítima é o componente central dessa equação. Ela representa a resposta do Estado ao clamor por justiça que Durkheim descreveu como a cura da ferida social. Quando o sistema jurídico se mostra leniente ou excessivamente preocupado com a reintegração de quem demonstrou desprezo pela vida e propriedade alheia, ele acaba por desamparar a vítima e enfraquecer os laços de solidariedade social. Portanto, a visão moderna que exige a punição rigorosa como etapa prévia e obrigatória a qualquer tentativa de ressocialização é a única capaz de manter a credibilidade das instituições. O foco nos direitos da vítima reflete uma maturidade sociológica que compreende que a ordem pública depende da percepção clara de que o crime não compensa e que a dor causada será retribuída com o peso da lei. Em suma, a aplicação dos conceitos de Jacobs, integrados à tradição retributivista, solidifica a ideia de que o direito penal deve servir primeiro aos justos. A ressocialização, nesse cenário, é um objetivo que só pode ser cogitado após o encerramento do ciclo punitivo, pois a pena cumpre uma função simbólica de reparação moral. O direito penal do inimigo, longe de ser um estado de exceção, é a manifestação da soberania da consciência coletiva, que decide proteger seus membros contra aqueles que optaram pela hostilidade sistemática. Ao privilegiar o direito da vítima e a eficácia da punição, o sistema jurídico contemporâneo resgata o equilíbrio necessário para que a sociedade não sucumba à anomia, garantindo que a força da lei seja sempre superior à violência do crime. A estética do crime e sua mitologia.
A interrupção da mitologia criminosa entre os jovens exige uma abordagem que harmonize a sociologia funcionalista de Durkheim com o pragmatismo do direito penal do inimigo, focando na desconstrução estética do crime como um imperativo de defesa social. Se para Durkheim, o crime ofende os estados fortes da consciência coletiva, a ostentação da estética criminosa manifesta em símbolos, vestimentas, gírias e comportamentos apologéticos, constitui uma agressão contínua e simbólica a essa mesma consciência. Combater esses símbolos não é apenas uma medida administrativa, mas uma forma de direito repressivo que visa proteger a integridade moral da sociedade, impedindo que o mal seja glamorizado e passe a competir com os valores da solidariedade orgânica. Nesse cenário, a punição deve preceder qualquer esforço de ressocialização, pois o criminoso que utiliza a estética do crime para seduzir a juventude atua como o inimigo de Gunther Jacobs. Ele não apenas viola a lei, mas ataca a base normativa do Estado ao oferecer um modelo de vida alternativo e destrutivo. A punição rigorosa serve, portanto, para desmistificar essa figura. Ao ser submetido à força do direito repressivo e à dor da expiação, o criminoso é destituído de sua aura de poder e impunidade. Para o jovem em formação, a visão do infrator sofrendo as consequências reais e severas de seus atos quebra a narrativa romântica do crime, substituindo a admiração pelo temor reverencial à lei, restaurando o equilíbrio entre o homem honesto e o desviante. A priorização dos direitos da vítima e a satisfação do corpo social exigem que o Estado atue na neutralização dos signos de poder do crime. Quando o sistema jurídico foca excessivamente nos direitos do infrator, ele permite que o criminoso mantenha seu status simbólico, mesmo sob custódia, o que alimenta a mitologia criminosa nas periferias sociais. O enfoque correto, baseado na necessidade de proteção da vítima e das gerações futuras, sustenta que o combate à estética do crime é uma extensão da pena. Ao confiscar bens, proibir símbolos de facções e punir severamente a apologia, o Estado reafirma a superioridade da norma e demonstra que o caminho do crime conduz inevitavelmente ao sofrimento e à exclusão, e não ao sucesso. Dessa forma, a desconstrução da mitologia criminosa passa pela aplicação de um direito penal que reconheça a periculosidade do símbolo. Inspirado pelo retributivismo de Kant e Hegel, o sistema deve entender que a ofensa estética é parte da ofensa jurídica. Logo, a resposta estatal deve ser visível e pedagógica em sua severidade. Ao satisfazer a sede de justiça da vítima e da sociedade, através de uma punição que despoja o criminoso de seu glamour, o Estado interrompe o ciclo de influência sobre o jovem. A ressocialização torna-se um horizonte distante, acessível apenas àqueles que, após pagarem integralmente por seus atos e terem sua influência estética aniquilada, demonstrarem uma submissão absoluta aos valores da consciência coletiva. O combate à estética do crime e sua influência. A postura do Movimento Brasil Livre, MBL, e do Partido Missão em relação à música urbana, especificamente o funk e o trap que fazem menção ao universo do crime, é uma extensão direta de sua estratégia de guerra cultural e de sua doutrina de segurança pública. Para o movimento, a arte não é um campo isolado da moralidade ou da ordem pública, mas um potente vetor de influência social que pode atuar como ferramenta de recrutamento simbólico para facções criminosas. Nesse sentido, a política do grupo foca na interrupção do que chamam de glamorização da marginalidade, utilizando o poder do Estado para asfixiar financeiramente manifestações culturais que, em sua ótica, prestam serviço ao crime organizado. O epicentro dessa política é a chamada Lei Oruan, um projeto de lei capitaneado por lideranças como Guto Zacarias e Amanda Vettorazzo. O nome da proposta faz referência ao trapper Oruan, que se tornou alvo frequente das críticas do MBL após apresentações em grandes festivais, onde utilizava vestimentas pedindo a liberdade de seu pai, Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho. A Lei Oruan propõe a proibição do uso de verbas públicas, sejam elas via Lei Rouanet, editos municipais ou contratações diretas para festas populares,
para artistas que façam apologia ao crime, a facções criminosas, ou que utilizem suas plataformas para promover figuras condenadas pela justiça. Na visão do Partido Missão, o financiamento público de artistas que celebram o estilo de vida das facções é uma contradição insustentável. O Estado não pode, ao mesmo tempo, gastar bilhões com forças policiais para combater o crime e subsidiar a estética cultural desse mesmo crime. A argumentação do OMBL separa a liberdade de expressão, o direito do artista de cantar o que quiser em plataformas privadas, da liberdade de financiamento, o dever do Estado de não patrocinar conteúdos que atentem contra a paz social. Para o grupo, ao proibir o repasse de impostos para esses artistas, o governo exerce um papel de zeladoria moral e estratégica, impedindo que o dinheiro do pagador de impostos seja transformado em propaganda para o tráfico. Essa política é o braço cultural do conceito prendeu-matou. Enquanto a polícia e o judiciário agem na neutralização física do criminoso, a Lei Oruan e a vigilância sobre a música urbana agem na neutralização da influência cultural. O objetivo final é desidratar o prestígio social que o crime exerce sobre a juventude periférica, substituindo o ídolo que ostenta o crime por uma nova base de referências culturais que o MBL tenta construir através da academia e da revista Valete. Ao elevar o custo de imagem e financeiro para quem flerta com o crime organizado na música, a missão busca criar um ambiente onde a cultura popular seja forçada a se desvincular das narrativas das facções para permanecer economicamente viável. A candidatura de Renan Santos e a consolidação da missão em 2026 trazem essa pauta para o centro do debate nacional, tratando a apologia ao crime não apenas como um problema ético, mas como um gargalo de segurança nacional. Para os críticos, a medida flerta com a censura e o preconceito contra gêneros periféricos. Para o MBL, trata-se de uma higienização institucional necessária. O futuro do Brasil, sob essa ótica, seria o de um país onde a cultura é utilizada como ferramenta de reforço à lei e à ordem, e onde o Estado deixa de ser um patrocinador passivo para se tornar um curador ativo de valores que sustentem a autoridade estatal e o combate ao crime organizado. Muito bem, meus irmãos motocinistas. No próximo vídeo, vamos abordar o conceito de prendeu-matou e a candidatura presidencial de Renan Santos, um dos fundadores do MBL, um de seus principais porta-vozes e presidente do Partido Missão. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se não gostou, só me resta agradecer por você ter chegado até aqui. Se você tem alguma observação ou complemento ao que foi dito a fazer, deixe um comentário que oportunamente tomarei ciência. Um fraternal abraço a todos os meus irmãos motocinistas. Nos vemos no próximo vídeo.